Como é que é, maltinha? Bem-vindos a mais um vídeo de Madalena Divaga. Eu sou a Madalena e no vídeo de hoje vamos fazer uma pequena divagação de uma coisa que eu já ando a pensar há algum tempo, mas que agora estamos a regressar à rentrée anual, não é? Ao regresso às aulas, ao regresso ao trabalho, ao regresso à faculdade, que é um momento em que há muita motivação à leitura. E por causa agora do boom da literatura juvenil e young adult, eu gostaria de divagar um pouco convosco sobre o perigo, entre aspas, das capas fofinhas. O que é que são, para mim, as capas fofinhas? Atualmente tem havido toda uma moda na literatura juvenil e young adult de capas ilustradas, que eu acho ótimo. Reparem, eu sou super a favor de capas ilustradas, gosto imenso das ilustrações, mas isto tem um perigo, que é o facto de não se aperceberem do quão sexual e de quão explícitos estes livros podem ser. Porque imaginem, vou-vos dar aqui um exemplo e nós vamos conversar enquanto eu estou a marcar os meus livros a dizer que estão lidos, não é? Porque eu estou a fazer este vídeo a arrumar os livros dos últimos vídeos que fiz. Portanto, conversem comigo enquanto eu organizo a minha biblioteca. Olhem, Uma Boa Rapariga é um bom exemplo. Uma Boa Rapariga, da Elle Kennedy, é um livro que eu consideraria somente adequado para jovens a partir dos, 17, 18 anos. Máximo dos máximos 16, dependendo da maturidade. Porquê? Reparem que é uma capa super fofinha, é uma capa ilustrada, uma boa rapariga, tem um título perfeitamente inocente, lê-se a parte de trás, não tem absolutamente nada que possa indicar que o livro é sexualmente explícito. Problema, chegamos a meio e o livro é sexualmente explícito. E nós temos pessoas, jovens, a lerem estes livros, a serem-lhes oferecidos pelos pais, a irem com os pais às livrarias, comprarem estes livros, a capa é perfeitamente inocente, o livro é perfeitamente inocente, os pais não sabem o que é que os miúdos andam a ler, mas depois temos miúdos de 12, 13, 14 anos a ler conteúdo sexual explícito. Reparem uma coisa, eu sou geração fanfiction. Eu tinha tipo 11, 12 anos e andava a ler fanfiction sexualmente explícita. Portanto, eu não sou pessoa para... Eu tenho telhados de vidro, reparem, e obviamente não é que os meus pais agora me vão chatear por causa disso, pelo amor de Deus, eu tenho 30 anos. Ai deles que me venham dizer alguma coisa. Ai deles não, se os meus pais estiverem a ver isto, peço desculpa. Mas a realidade é que é assim, hoje, se isso me afetou, não. Eu diria que não. Se eu devia andar a ler aquilo com 12 anos, absolutamente que não, malta. Nomeadamente, quem é do mundo da fanfiction, e quem não sabe o que é que significa fanfiction, traduzida à letra é mesmo ficção de fãs, pessoas que pertencem a grupos de fãs e que escrevem histórias, na sua maioria sexualmente explícitas, de fantasias de personagens extra ou personagens originais em cenários. Basicamente são autores que escrevem cenários baseados em personagens que já existem, sejam ídolos da pop, sejam personagens de filmes ou de séries, seja o que for. Basicamente, se estás num grupo de fãs, ou quem pertence a um grupo de fãs pode escrever. Eu já encontrei fanfiction até de jogadores de futebol, portanto, tudo pode acontecer. E é claro que nós não podemos estar constantemente em cima daquilo que os miúdos leem. Aliás, eu não acho nada disso positivo. Mas quando estamos a falar de literatura que é vendida em livrarias, eu acho que seria importante ter em consideração que estes livros podem se tornar perigosos, porque eles nem sempre são classificados como literatura erótica. Porque se eles estiverem nas estantes ou na categoria de literatura erótica, com muita facilidade, os adultos que vão com estes jovens à livraria conseguem perceber, epá, estamos na literatura erótica, isto não é propriamente o livro adequado a ti. Mas se os livros estiverem na categoria de romance, seja romance jovem adulto, seja romance contemporâneo, seja romance adulto, entre aspas, a dificuldade de perceber o conteúdo desse livro, até porque isto nem sempre está explícito nos blurbs das capas, nas sinopses das capas, isto torna-se um bocado perigoso. E depois temos crianças mesmo, porque não são adolescentes, estamos mesmo a falar de crianças, a ler conteúdo sexualmente explícito. Devemos andar a fazer censura aos livros? Absolutamente que não.
eu não sou nada a favor da censura e se os miúdos querem ler, ainda bem que querem ler, porque considerando que nós continuamos a ser um país na Europa com uma taxa de leitura minimamente baixa, acho importante que os miúdos leiam. Eu acho que aquilo que é importante aqui é perceber o perigo destas capas, que são muito giras, muito dinâmicas, muito fofinhas, mas têm uma parte mais perigosa. Eu lembro-me numa situação, quando estava na Bertrand, já não me lembro quando, mas como vocês sabem, quem me segue há muito tempo, eu trabalhei na Bertrand, eu tive uma situação na altura, quando os livros do After começaram a sair, muito antes dos filmes, se quer sonhar que saiam os filmes, desculpem, eu lembro-me quando saíram os livros do After e os livros do After não têm umas capas propriamente explícitas, não é? Até são capas bastante inocentes. E eu não sabia sobre o que era o After na altura, eu não fazia ideia, tipo, eu sabia que era um romance juvenil, pouco mais. Foi uma colega minha que me disse sobre o que o After era. Houve um dia que eu estava a trabalhar e entrou-nos uma mãe, ou um pai, não me lembro, um adulto, derrompante na livraria a perguntar, portanto, basicamente a pedir justificações, de porque é que nós permitimos à sua filha ou à sua criança de 11 anos comprar aquele livro, porque aparentemente esse adulto apanhou o livro da filha e percebeu que estava numa cena sexualmente explícita, não é? Eu acho que o After tem ali algumas cenas um bocadinho explícitas, não é assim, não é propriamente um livro sexual e não é propriamente um livro de literatura erótica, mas acho que era sexualmente explícito, pelo menos tinha algumas indicações disso. Ora, isto colocou-me a mim e à minha colega numa situação um bocado estranha, não é? Porque nós não tínhamos a responsabilidade de censurar a compra daquele livro. Nós somos livreiros, o objetivo é estarmos lá para atender o cliente. Aquilo que o cliente quer levar é da responsabilidade dele. E então nós ficámos nessa perspectiva e eu fiquei realmente a pensar o que é que eu faria se tivesse a responsabilidade de censurar estes livros, ou seja, de dizer às pessoas, reparem, eu estava numa posição em que naquela altura eu não sabia sobre o que é que o livro era, não fazia ideia, aquilo era um romance juvenil para mim. Minha colega depois é que me disse que aquilo era efetivamente um romance, tinha assim umas cenas um bocado estranhas, spicy. E eu fiquei exatamente na posição de, ok, até que ponto é que a nossa responsabilidade vai para proibir estes jovens de lerem estes livros? E não vai a lado nenhum, porque a nossa responsabilidade enquanto livreiras era ler o livro, era vender o livro. A responsabilidade dos pais é efetivamente perceber o que é que os jovens andam a ler. É a mesma história com os videojogos. Tipo, os miúdos agora são violentos e têm depressões por causa dos videojogos. Pá, vejam que jogos é que os vossos filhos andam a jogar, não é? Tipo, se têm uma criança de 7 anos, 8 anos a jogar Counter-Strike, estão à espera do quê? É um bocado por aí. Isto é muito perigoso. E até hoje em dia, enquanto psicóloga, eu tenho situações de pais e de mães, de pais no seu geral, de figuras parentais, que justificam as atitudes dos filhos por causa das séries e dos vídeos, por causa das séries do YouTube, das séries que vêm, dos vídeos do YouTube que vêm, dos jogos que jogam, e nunca têm em consideração que se calhar aquilo que os miúdos veem e jogam, e leem também, é porque não há propriamente uma atenção dedicada àquilo que os miúdos andam a ler. Volto a repetir, eu tenho telhados de vidro, eu sou geração fanfiction. Eu quando finalmente tive um smartphone com acesso à internet e quando descobri o fanfiction.com, tipo, a minha vida mudou completamente. E hoje em dia nós sabemos que há uma série de autores que tiveram o seu início na comunidade de fanfiction, como por exemplo a autora dos livros do Twilight, ou a autora dos livros das 50 Sombras de Grey, ou mesmo a Cassandra Clare da coleção da Cidade dos Ossos, e mais uma série deles. Portanto, eu sou geração fanfiction, eu tenho telhados de vidro, mas será que eu teria mudado ou aprendido melhor e de forma mais saudável e não solitária o que é sexualidade e o que é a segurança sexual? Talvez. Aprendi muito com as fanfictions, mas aprendi com os meus pares, não aprendi de forma saudável com adultos. E isto é debatível se a sexualidade pode ser mais facilmente aprendida e sem tabus com os nossos
com os nossos pais, não é? Com os nossos amigos, até porque muitos de nós têm muita vergonha em falar disso com os pais e há muita gente que não pode falar nem sobre sexualidade, nem sobre sexo, nem de identidade de género com os seus adultos. E são situações altamente perigosas para alguns jovens e para algumas pessoas. Portanto, as pessoas vão à procura de informação onde conseguem encontrar. Mas ao mesmo tempo isto torna-se perigoso, não é? Porque a falta de informação e a romantização que acontece nesses ambientes mal informados, porque lá está, um jovem agora vai ler, perdi a minha caneta de acetato, onde é que está aqui. Onde é que os jovens vão procurar essa informação? Exatamente, a romantização destes romances sexuais e destes romances dark, não é? Agora saiu um livro em Portugal, não sei se por acaso já chegou às livrarias, mas é um livro que se chama Haunting Adeline, ou The Haunting of Adeline, ou qualquer coisa assim do género, que é um livro que eu ando a querer ler, mas eu sou uma mulher adulta com 30 anos. E eu já percebi que há muitos jovens que andam a querer ler esse livro graças exatamente ao boom das redes sociais e porque este livro está em todo o lado e porque até as próprias editoras publicam e fazem publicidade a estes livros como deve ser, não é? Não é só andar a publicitar os livros que, pronto, interessam a algumas pessoas, mas tipo, permitir às pessoas terem outros interesses e também da mesma forma como se publicam livros infantis ou patrocinam livros infantis, patrocinar outros livros também e de literatura erótica também, porque a literatura erótica não é errada. É uma coisa boa, aliás, a literatura erótica é altamente saudável e terapêutica porque permite às pessoas elaborar fantasias românticas e sexuais na sua cabeça sem o perigo de se sentirem envergonhadas. É uma coisa altamente terapêutica e que um dia eu posso vir a falar na perspectiva da biblioterapia e da leitura terapêutica, não é? Mas isto torna-se perigoso exatamente quando há jovens à mistura, porque por muito nós queremos que os nossos jovens andem a ler, e a literatura não deve ser censurada, mas nos mínimos olímpicos, os adultos têm que ter em consideração não deixar os miúdos andarem a ler aquilo que quiserem. Tipo, do género, ir à livraria, mãe, quer este livro? Ah, boa, então bora, já que tens interesse em ler, pronto, lê aquilo que quiseres. Não é de censurar os livros aos miúdos e aos jovens, mas sim ter alguma noção daquilo que os miúdos estão a ler, para que se os miúdos aparecerem com dúvidas e com perguntas, seja mais fácil de perceber de onde é que essas perguntas vieram. Porque depois temos miúdos com 10, 11, 12 anos a iniciar a vida sexual sem saberem como se manterem seguros e como é o consentimento e o que é que significa consentimento, porque romantizaram romances tóxicos e romances violentos, não é? Eu sou uma pessoa que lê todo o tipo de romance e que sou muito a favor de romances eróticos. Eu adoro, já vos falei várias vezes dos romances pipoca, daquilo que para mim são os livros pipoca. Mas, por exemplo, livros, eu tenho aqui um livro, onde é que está? Está aqui em baixo, não o consigo tirar. E eu tenho aqui uma série de livros que alguns deles, eu não quero isso na minha vida pessoal. Eu não quero namorar ou ter um relacionamento com certas personagens se elas fossem passadas para a vida real. Não queria de todo, são romances muito perigosos. Mas como não há uma perspectiva realista de que esses romances não são ok na vida real, dar algum tipo de balanço à situação, pôr um bocadinho as coisas no fiel da balança e explicar aos nossos jovens que aquilo que é demonstrado nos livros deve ser, como dizem em inglês, taken with a grain of salt, ter em consideração, pensamento crítico, que é uma coisa que os nossos jovens ainda estão a aprender a ter. Não é que eles não tenham, estão a aprender a ter. E quando o desenvolvimento da sexualidade está a acontecer e a malta está toda com as hormonas aos soltos, isto é muito difícil de diferenciar e de separar as águas entre aquilo que é ok e aquilo que não é ok. E depois temos situações de violência no namoro, de gravidezes na adolescência, de abusos sexuais, etc. Porque não há uma explicação. Portanto, esta é a minha opinião acerca destes livros. É uma divagação que eu por acaso já andava a querer fazer há algum tempo. Não só porque sou leitora há muitos anos e porque faço parte das redes sociais e da comunidade das redes sociais literárias há bastantes anos, mas como também na perspectiva de pessoa adulta e psicóloga também, e perceber um bocadinho que
não é censurarem os videojogos, os livros, os filmes aos miúdos, mas explicar que as coisas não são assim. É a mesma história da pornografia, de explicar aos jovens que eventualmente vão descobrir pornografia, quer queiramos, quer não, eles vão acabar por descobrir sozinhos. Não há alternativa. Tipo, eles vão descobrir. Da mesma forma como descobrem que existem palavrões, eles vão descobrir que existem pornografias e conteúdo explicitamente sexual. Mas, por exemplo, da mesma forma como já se explicou que deve-se explicar que porque a pornografia nunca vai deixar de existir. Vai sempre alguém a fazer pornografia. Que há estudos científicos que provam que a pornografia causa algumas questões mais difíceis de lidar do ponto de vista emocional e psicológico. Sim. Mas se isto for explicado de uma forma saudável, a pornografia só vê quem quer. E se isto for explicado que a pornografia é um filme, é uma encenação cedida daquilo que é a vida sexual de duas pessoas, ou de mais pessoas, ou de encontros sexuais do ser humano, as coisas já são tomadas em consideração com um bocadinho de pensamento crítico. E o mesmo passa à literatura com conteúdo sexual, seja ele explícito, seja ele médio, seja o que for. Portanto, tudo isto para terminar e para terminar esta divagação. Esta é a minha opinião sobre a história das capas fofinhas, o perigo das capas fofinhas. É porque as pessoas, por ter uma capa bonitinha, não se apercebem do seu conteúdo. Portanto, e isto vai ser uma opinião partilhada por alguns, criticada por outros. Colocar trigger warnings, mais trigger warnings, seja nas contracapas, por exemplo, os livros da desrotina já têm uns trigger warnings nas contracapas, com um gráfico circular que eu acho muito giro, muito dinâmico, fácil de ler e fácil de compreender. Há outros livros que já vêm com uma lista de trigger warnings na página, numa das páginas de rosto. Eu acho que esse livro que eu estava a falar, o qualquer coisa da Adeline, vem com uma lista de trigger warnings numa das páginas de rosto, o que facilita imenso ao cuidado a ter nesses livros. Mas haver mais investimento em informar e em classificar os livros da forma como eles devem ser classificados. Porque quando uma editora publica um livro, sabe que livro é que está a publicar, portanto não publicá-lo só como romance, tipo só título geral de romance. Obviamente isto é a minha opinião pessoal, como leitora, como pessoa, como mulher, como profissional, mas é a minha opinião. Portanto, quis publicar esta divagação, mas por favor partilhem também a vossa opinião, digam-me o que é que acham sobre este assunto, se para vocês é perigoso, se para vocês é ok. Reparem que isto é para levantar uma questão, não é para criticar ninguém, não é para andarmos a discutir, não é para nos andarmos a insultar, mas acho que é importante, nós como membros da comunidade literária é importante falarmos sobre estes assuntos, porque assim, nós vamos criar, independentemente de virmos a ter filhos ou não, ou de já os termos, nós vamos criar a nova geração de leitores. Portanto, é importante falarmos sobre estes assuntos. Mas digam-me o que é que acharam desta divagação e qual é a vossa opinião. Obrigada por terem visto este vídeo. Subscrevam ao canal se ainda não o fizeram e ativem as notificações para saberem quando é que eu publico vídeos. Comentem, partilhem e vemo-nos na próxima divagação. Beijinhos!